Antifrágil Parte 5. Nosso resumo audiobook de hoje vai te levar a reflexões muito profundas e surpreendentes. Caso você queira aproveitar ainda mais o conteúdo dessa obra maravilhosa, vou deixar o link do livro físico completo para você no comentário fixado. Agora prepare o cafezinho porque nosso resumo já vai começar. Chegar à parte 5 de Antifrágil não é apenas avançar no livro. É atravessar uma mudança silenciosa de mentalidade. Porque, depois de tudo o que vimos até aqui, uma coisa fica clara. O maior erro humano não é errar. É insistir na ilusão de controle. Taleb constrói todo o livro para nos conduzir exatamente a esse ponto. Não para nos deixar inseguros, mas para nos tornar mais lúcidos. Durante muito tempo, fomos ensinados a acreditar que viver bem é controlar variáveis, planejar, prever, organizar, eliminar riscos. Essa mentalidade parece madura, responsável, inteligente. Mas Taleb nos mostra algo desconfortável. Quanto mais tentamos controlar o mundo, mais frágeis ficamos quando ele não obedece. E o mundo raramente obedece. A grande virada de Antifrágil é abandonar a obsessão pelo controle e substituí-la por sabedoria estrutural. Sabedoria que não promete previsões, mas oferece preparação. Sabedoria que não elimina o erro, mas aprende com ele. Taleb diferencia dois tipos de pessoas: as que tentam dominar a realidade e as que aprendem a conviver com ela. As primeiras se frustram com frequência. As segundas se ajustam. E, no longo prazo, sobrevivem melhor. Existe uma arrogância sutil na busca por controle absoluto. A crença de que, com informação suficiente, nada nos surpreenderá. Mas essa crença ignora algo essencial. A maior parte do que molda nossas vidas vem de eventos raros, inesperados e não planejados. Taleb chama isso de eventos extremos. Eles são raros, mas decisivos. Tentar prever esses eventos é inútil. Estruturar-se para sobreviver a eles é sabedoria. A sabedoria antifrágil começa quando você aceita uma verdade simples. Não saber o que vai acontecer não é falha de caráter. É condição da existência. Aceitar isso reduz sofrimento. Por que você para de exigir de si mesmo algo impossível? Taleb critica a cultura do especialista que sabe. Não porque conhecimento não importe, mas porque confiança excessiva é perigosa. Quem acredita saber demais se expõe demais. E quando erra, erra grande. A sabedoria antifrágil é humilde. Ela reconhece limites. Evita apostas fatais. Prefere aprendizado contínuo a certezas rígidas. Existe uma mudança emocional profunda aqui. Você deixa de viver tentando acertar sempre e passa a viver tentando não se destruir. Isso muda a relação com o fracasso. Fracassar deixa de ser humilhação e passa a ser dado. Taleb não está propondo uma vida menor. Ele está propondo uma vida menos quebrável. E isso, em um mundo instável, é uma forma de liberdade. Quando você abandona a ilusão de controle, algo curioso acontece. Você passa a observar mais, ouvir mais, ajustar mais rápido. Você se torna menos reativo e mais estratégico. A sabedoria antifrágil não reage ao mundo. Ela se posiciona nele. Ela não luta contra o vento. Ela ajusta as velas. Taleb nos mostra que muitas das maiores invenções, descobertas e mudanças não vieram de planos detalhados. Vieram de exploração, erro, tentativa. Vieram de gente que não tentou controlar o resultado, mas controlar a exposição ao erro. Esse é um ponto essencial. O antifrágil não controla o futuro. Ele controla o risco de ruína. Todo o resto é secundário.
A cultura moderna, obcecada por desempenho e resultado, odeia essa ideia. Porque ela parece pouco ambiciosa. Mas, no longo prazo, é a única que funciona. Taleb nos convida a trocar perguntas. Em vez de perguntar: como posso garantir sucesso? Perguntar: como evito o fracasso irreversível? Essa pergunta muda tudo. Ela muda a forma como você escolhe projetos. Como constrói carreira. Como se relaciona. Como cuida do corpo. Como pensa o tempo. Existe uma paz estranha nessa mudança. Não a paz da certeza, mas a paz da estrutura. Você sabe que algo pode dar errado, mas sabe também que não será o fim. A sabedoria antifrágil não elimina medo. Ela o coloca no lugar certo. Medo deixa de ser tirano e vira conselheiro. Taleb também nos lembra que sabedoria não é saber tudo. É saber o suficiente para não cometer erros fatais. Isso é mais raro e mais valioso do que genialidade. Talvez você esteja percebendo agora que muitas crises da sua vida não vieram do caos em si. Vieram da tentativa desesperada de controlar o incontrolável. E talvez você esteja começando a relaxar. Não por desistência, mas por compreensão. A grande virada de antifrágil não é intelectual. É existencial. Ela muda a forma como você se posiciona diante da incerteza. Você para de pedir garantias. Para de exigir previsibilidade. Para de adiar a vida esperando o momento ideal. E começa a construir uma vida que funciona mesmo sem garantias. Taleb não promete conforto. Ele promete algo melhor. Continuidade com o aprendizado. Se esse conteúdo está fazendo sentido para você, se inscrever no canal é a melhor forma de continuar acompanhando esse fechamento final da obra, porque, nos próximos blocos, vamos sintetizar os princípios essenciais da antifragilidade e transformar tudo isso em uma visão de vida clara e integrada. Curta este conteúdo se essa virada de mentalidade começou a acontecer em você. Isso ajuda o canal a continuar produzindo séries profundas e transformadoras como esta. Respire fundo. A ilusão do controle começa a cair. E, no lugar dela, nasce algo mais forte. Sabedoria. Existe uma ideia que atravessa antifrágil como um fio invisível, mas poderoso. A ignorância não é o problema. O problema é fingir que ela não existe. Taleb não constrói sua obra para exaltar o conhecimento absoluto. Ele a constrói para valorizar algo muito mais raro. Humildade diante do desconhecido. E essa humildade não é fraqueza. É força estrutural. O mundo moderno trata o não saber o como falha. Desde cedo, somos treinados a ter respostas. A parecer confiantes. A esconder dúvidas. Mas Taleb faz uma inversão radical. Quem reconhece o que não sabe é muito menos perigoso do que quem acredita saber demais. Existe um tipo de ignorância que destrói. A ignorância inconsciente. Aquela que não sabe que não sabe. Ela cria decisões arrogantes. Apostas grandes. Exposição excessiva. E quando erra, erra de forma devastadora. Já a ignorância consciente. Aquela que reconhece limites. Cria prudência. Ela gera cautela. Cria a margem. Evita a ruína. Essa é a ignorância sábia. Taleb critica duramente a cultura da certeza. A certeza soa reconfortante. Autoritária. Segura. Mas, na prática, certeza excessiva cria fragilidade. Porque elimina a dúvida. E sem dúvida, não há questionamento. Sem questionamento, não há ajuste. A antifragilidade começa exatamente onde a certeza termina. Ela nasce do reconhecimento honesto de que o mundo é mais complexo do que qualquer modelo, teoria ou explicação.
Aceitar isso muda tudo. Taleb fala sobre o perigo do intelectual de escritório. Aquele que explica o mundo com confiança, mas nunca paga o preço quando erra. Esse tipo de conhecimento é elegante e perigoso, porque não foi testado pela realidade. A sabedoria antifrágil valoriza o conhecimento que vem do contato. Contato com erro. Contato com perda. Contato com limite. Esse tipo de conhecimento não é bonito, mas é confiável. Existe uma diferença profunda entre explicar e prever. Explicar o passado é relativamente fácil. Prever o futuro é extremamente difícil. Mas o mundo confunde os dois. Quem explica bem parece prever bem. E isso cria uma falsa autoridade. Taleb nos convida a desconfiar de explicações muito arrumadas. Histórias que fazem sentido demais. Narrativas sem lacunas. Teorias que explicam tudo. A realidade raramente é tão limpa. A humildade antifrágil aceita a bagunça. Aceita que muitas coisas acontecem sem uma causa clara. Aceita que o acaso tem um papel enorme em tudo o que importa. Isso não gera niilismo. Gera prudência. Taleb insiste em algo que parece simples, mas é profundo. É melhor estar aproximadamente certo do que precisamente errado. Modelos sofisticados criam precisão ilusória. Soluções simples criam margem de adaptação. A sabedoria antifrágil prefere heurísticas simples. Regras básicas. Princípios claros. Limites bem definidos. Porque essas coisas sobrevivem ao caos. Existe também um aspecto emocional importante aqui. Quando você aceita que não sabe tudo, a ansiedade diminui. Você para de se cobrar previsões impossíveis. Para de exigir controle total. Você passa a se concentrar no que pode estruturar. Taleb critica a arrogância intelectual moderna. Não como ataque pessoal, mas como diagnóstico sistêmico. Vivemos em um mundo onde falar com certeza é recompensado, mesmo quando a certeza é falsa. Isso cria incentivos perigosos. As pessoas falam mais do que sabem. Prometem mais do que podem cumprir. Arriscam mais do que deveriam. E quem paga o preço? Raramente é quem falou. A humildade antifrágil exige coragem. Coragem de dizer ou não sei. Coragem de não opinar sobre tudo. Coragem de recuar quando necessário. Essa coragem é silenciosa, mas poderosa. Taleb também fala sobre o valor de aprender com o erro alheio. Não no sentido de imitar, mas de observar padrões. Quem ignora erros passados está condenado a repeti-los. Mas quem acha que entendeu tudo também. A ignorância consciente cria curiosidade. Curiosidade real. Não aquela que busca confirmação, mas aquela que busca contraste. Ouvir quem discorda. Ler o que incomoda. Explorar ideias opostas. Isso amplia repertório. E repertório é antifragilidade. Taleb insiste que o mundo não é justo no curto prazo, mas é relativamente justo no longo. Porque a realidade elimina a arrogância cedo ou tarde. Quem insiste em saber tudo, eventualmente se expõe demais e cai. A sabedoria antifrágil aprende a respeitar o desconhecido. Não como algo místico, mas como uma força estrutural. Ignorar o desconhecido é como ignorar a gravidade. Taleb também critica a obsessão por opinião. Ter opinião sobre tudo não é sinal de inteligência. Às vezes, é sinal de insegurança. O antifrágil sabe escolher batalhas e silêncios. Existe uma mudança profunda quando você aceita ou não saber. Você passa a testar mais, ouvir mais, corrigir mais cedo. E isso te torna menos vulnerável.
Taleb nos lembra que o progresso real vem de tentativa e erro, não de certeza absoluta. A ciência evoluía assim. A vida também. Talvez você esteja percebendo algo agora. Muitas das pessoas que mais erraram na história tinham uma coisa em comum: certeza excessiva. E muitas das que sobreviveram melhor tinham outra: humildade estrutural. A humildade antifrágil não é submissão. É estratégia. Ela não te impede de agir. Ela te impede de apostar tudo. Taleb não pede que você abandone o conhecimento. Ele pede que você abandone a arrogância. Porque conhecimento sem humildade é fragilidade disfarçada de inteligência. Se esse conteúdo está te ajudando a aceitar ou não saber como força, se não como falha, se inscrever no canal é a melhor forma de continuar acompanhando esse encerramento final. Curta este conteúdo se essa reflexão sobre humildade, ignorância e sabedoria começou a ressoar em você. Isso ajuda o canal a continuar produzindo séries profundas e transformadoras como esta. Respire fundo. Não saber tudo pode ser exatamente o que te mantém inteiro. Existe uma palavra que resume silenciosamente tudo o que Taleb constrói ao longo de Antifrágil: opcionalidade. Ela não aparece como promessa. Não sou heroica. Não vem de segurança emocional. Mas, no mundo real, é uma das maiores formas de poder que alguém pode ter. Opcionalidade é a capacidade de escolher. Escolher mudar. Escolher recuar. Escolher tentar outra coisa. Escolher não aceitar uma aposta ruim. E, principalmente, escolher sem ser destruído. A maioria das pessoas vive sem opcionalidade. Não porque não queira, mas porque construiu a vida inteira em torno de poucas escolhas rígidas. Um único caminho. Uma única identidade. Uma única fonte de renda. Uma única narrativa pessoal. Isso parece foco, mas é fragilidade. Taleb mostra que o antifrágil não busca certeza. Ele busca opções. Porque opções reduzem dependência de previsões. Se você tem opções, não precisa acertar sempre. Precisa apenas não errar grande. Opcionalidade é assimétrica. Você perde pouco quando algo dá errado. E ganha muito quando algo dá certo. Essa assimetria é o coração da antifragilidade. Taleb insiste que pessoas antifrágeis não tentam prever qual opção será a melhor. Elas criam várias opções e deixam a realidade selecionar. Essa postura parece indecisa, mas é estrategicamente brilhante. O mundo moderno, no entanto, valoriza compromisso total. Escolha um caminho e siga. Defina sua identidade. Tenha um plano claro. Esses conselhos funcionam apenas em mundos previsíveis. E o nosso não é. Taleb nos convida a inverter a lógica. Em vez de comprometer tudo cedo, manter flexibilidade. Em vez de apostar alto uma vez, apostar baixo muitas vezes. Em vez de fechar portas, mantê-las entreabertas. Opcionalidade não é indecisão crônica. É liberdade estrutural. É poder dizer ou não, sem colapsar. É poder mudar, sem se perder. Existe um erro comum ao falar de opções. Muitas pessoas acham que opcionalidade é ter tudo aberto para sempre. Não é. É ter opções reais, não imaginárias. Opções exigem investimento, tempo, energia, aprendizado. Mas esse investimento é pequeno comparado ao custo de ficar preso. Taleb valoriza muito a ideia de projetos paralelos. Não como distração, mas como proteção. Quando tudo depende de uma única coisa, o erro vira ameaça existencial. Quando existem alternativas, o erro vira ajuste. Opcionalidade também se aplica à identidade.
Quando você se define por uma única coisa, essa coisa passa a te controlar. Se ela falha, você entra em crise. Identidades antifrágeis são múltiplas, não fragmentadas, mas flexíveis. Taleb mostra que o antifrágil não precisa explicar toda a própria trajetória. Ele aceita que algumas coisas fazem sentido. Só depois. Essa aceitação libera energia. Existe uma relação direta entre opcionalidade e medo. Quanto menos opções você tem, mais medo sente. Porque qualquer erro pode ser fatal. Quanto mais opções, menos o medo paralisa. Não porque o risco desaparece, mas porque ele deixa de ser terminal. Taleb também alerta sobre opções falsas. Aquelas que parecem liberdade, mas são armadilhas. Opções que exigem grandes compromissos irreversíveis. Opções que prometem ganhos rápidos com riscos escondidos. Opções que fecham outras portas. O antifrágil aprende a reconhecer isso cedo. Uma boa opção tem 3 características: baixo custo de erro, possibilidade de aprendizado, potencial de ganho desproporcional. Se uma escolha não tem isso, não é opção, é a aposta. Taleb critica a cultura do ou tudo ou nada. Ela parece corajosa, mas é infantil. O antifrágil prefere o ou um pouco agora, mas depois. Essa postura vence no longo prazo. Opcionalidade também muda a relação com sucesso. Você não precisa chegar lá ou de uma vez. Você pode explorar, testar, ajustar, descartar. Isso reduz pressão. E pressão excessiva cria decisões ruins. Taleb valoriza o aprendizado por exploração. Aprender fazendo. Aprender errando pequeno. Aprender observando resultados reais. Esse aprendizado cria opções melhores no futuro. Existe também uma dimensão ética aqui. Pessoas com opcionalidade tendem a ser mais honestas. Porque não precisam aceitar acordos ruins por desespero. A falta de opções empurra pessoas para escolhas que não fariam em condições melhores. Taleb nos lembra que opcionalidade não surge do nada. Ela é construída com reservas, com habilidades transferíveis, com redes de relacionamento, com curiosidade contínua. Tudo isso cria alternativas. O mundo moderno tenta vender o oposto. Foco extremo. Especialização precoce. Compromissos rígidos. Isso funciona. Até não funcionar mais. E quando não funciona, o custo é alto. Opcionalidade protege contra mudanças bruscas. Tecnológicas. Econômicas. Pessoais. Ela não impede o impacto, mas reduz o dano. Taleb também fala sobre o prazer da opcionalidade. Existe uma leveza em saber que você não está preso, que pode mudar, que não apostou tudo. Essa leveza não é fuga. É estratégia emocional. Talvez você esteja percebendo agora que muitas decisões do passado foram tomadas por falta de opção, não por desejo. Reconhecer isso não é culpa. É aprendizado. A antifragilidade não pede que você mude tudo hoje. Ela pede que você comece a construir opções. Uma de cada vez. Taleb não promete que todas as opções darão certo. Ele promete que algumas darão. E isso é suficiente. No fundo, opcionalidade é sobre respeito à realidade. Aceitar que o futuro não é previsível. E, por isso, não deve ser tratado como certo. Se esse conteúdo está te ajudando a enxergar liberdade não como ausência de compromisso, mas como estrutura de escolha, se inscrever no canal é a melhor forma de continuar acompanhando esse fechamento final. Curta este conteúdo se a ideia de opcionalidade começou a mudar a forma como você pensa escolhas, carreira e vida.
Isso ajuda o canal a continuar produzindo séries profundas e transformadoras como esta. Respire fundo. Ter opções é ter fôlego. Existe uma verdade que quase ninguém gosta de encarar, mas que Taleb trata com uma honestidade brutal. Não existe crescimento real sem algum tipo de erro ou sofrimento. O problema não é o erro. O problema é a forma como nos relacionamos com ele. O mundo moderno transformou o erro em tabu. Algo a ser escondido. Negado. Justificado. Mas Taleb faz o oposto. Ele coloca o erro no centro do aprendizado. Em Antifrágil, o erro não é um acidente indesejado. Ele é matéria-prima. É através do erro que sistemas aprendem. Que organismos se adaptam. Que pessoas evoluem. Eliminar o erro é eliminar o aprendizado. Taleb diferencia claramente dois tipos de erro. O erro que ensina. E o erro que destrói. O primeiro é pequeno, frequente e reversível. O segundo é grande, raro e irreversível. Toda a lógica da antifragilidade existe para permitir o primeiro e evitar o segundo. O sofrimento entra exatamente aí. Existe sofrimento inútil. Aquele que não ensina nada. Que apenas desgasta. Mas existe sofrimento informativo. Aquele que sinaliza limites. Que aponta ajustes necessários. Que evita erros maiores no futuro. Taleb não glorifica dor. Ele glorifica aprendizado com custo controlado. E isso muda completamente a forma como enxergamos dificuldades. O erro pequeno, quando aceito cedo, evita o erro grande. Mas o mundo moderno ensina o oposto. Ensina a esconder falhas. A empurrar problemas. A maquiar resultados. Isso cria uma ilusão de estabilidade. Até que tudo quebra de uma vez. Taleb insiste. Quanto mais você evita pequenos desconfortos, mais vulnerável fica a grandes choques. Essa lógica aparece em todos os níveis da vida. Na carreira, quem nunca arrisca mudar, fica refém de um único caminho. Na saúde, quem evita qualquer esforço, fica frágil diante de uma simples adversidade. Na vida emocional, quem evita conversas difíceis, acumula conflitos até o rompimento. O sofrimento antifrágil é aquele que vem antes da ruína. Ele dói pouco, mas ensina muito. Taleb critica a cultura da anestesia. Qualquer incômodo vira algo a ser eliminado imediatamente. Isso parece compaixão, mas é fragilização. Porque impede a adaptação. Existe uma maturidade emocional profunda em aceitar o erro como parte do processo. Não como identidade. Não como fracasso moral. Mas como feedback. Taleb nos convida a mudar a pergunta. Em vez de perguntar: por que isso aconteceu comigo? Perguntar: o que isso está tentando me ensinar? Essa simples mudança transforma sofrimento em informação. Existe também uma crítica forte à vitimização excessiva. Não no sentido de negar dor real, mas no sentido de permanecer preso a ela. A antifragilidade exige movimento. Aprender. Ajustar. Seguir. Taleb mostra que sistemas que não toleram erro acabam quebrando. E pessoas que não toleram erro acabam paralisadas. O erro antifrágil não humilha. Ele instrui. Mas apenas se você estiver disposto a ouvir. Taleb fala sobre o preço do crescimento. Crescer exige abrir mão de certezas antigas. De identidades rígidas. De narrativas confortáveis. Isso dói. Mas ficar preso dói mais no longo prazo. Existe um tipo de sofrimento silencioso, que Taleb considera o mais perigoso. O sofrimento da estagnação. Viver anos sem testar nada novo. Sem errar. Sem aprender. Esse sofrimento não aparece de imediato, mas cobra um preço enorme depois. Taleb valoriza pessoas que erraram cedo.
Porque errar cedo é barato. Errar tarde costuma ser caro. Existe também uma relação direta entre antifragilidade e responsabilidade. Quando você assume responsabilidade pelos próprios erros, você recupera poder de ação. Quando terceiriza tudo para o acaso ou para os outros, você perde capacidade de ajuste. Taleb não defende culpa. Ele defende autorresponsabilidade estrutural. Reconhecer erros não para se punir, mas para se reorganizar. Outro ponto importante. Não confunda sofrimento com virtude. Sofrer por sofrer não fortalece. Sofrer sem aprendizado não gera antifragilidade. O que fortalece é o ciclo. Exposição erro-ajuste melhora. Sem ajuste, o sofrimento é apenas desgaste. Taleb critica a romantização do sofrimento. A ideia de que o sofrer te faz melhor ou automaticamente. Não faz. O que faz melhor é aprender com o sofrimento. Existe também uma lição profunda sobre paciência consigo mesmo. Aprender leva tempo. Ajustar leva tentativas. A antifragilidade não exige perfeição imediata. Ela exige persistência inteligente. Taleb nos lembra que a vida não é um teste final. É uma sequência de testes pequenos. Quem tenta gabaritar tudo, quebra cedo. Quem aceita errar e corrigir, vai longe. Talvez você esteja percebendo agora que muitos erros do seu passado não foram desperdício. Foram treino. Treino duro, talvez. Mais treino. A antifragilidade muda a narrativa. Você não é alguém que o deu errado. Você é alguém que aprendeu sob pressão. Isso muda tudo. Taleb não promete uma vida sem dor. Ele promete uma vida em que a dor não é em vão. Se esse conteúdo está te ajudando a ressignificar erros, dificuldades e momentos difíceis da sua trajetória, se inscrever no canal é a melhor forma de continuar acompanhando esse fechamento final. Curta este conteúdo se essa nova forma de enxergar erro e sofrimento começou a aliviar o peso do passado e a clarear o futuro. Isso ajuda o canal a continuar produzindo séries profundas e transformadoras como esta. Respire fundo. O erro não é o inimigo. O inimigo é não aprender com ele. À medida que Antifrágil se aproxima do fim, Taleb toca em um ponto que incomoda profundamente, mas que é impossível ignorar. Antifragilidade exige responsabilidade. Não responsabilidade no sentido moralista. Não como cobrança externa. Mas responsabilidade como condição de liberdade real. O mundo moderno gosta da ideia de liberdade, mas foge do preço que ela cobra. Queremos autonomia, sem risco. Queremos escolha, sem consequência. Queremos crescimento, sem desconforto. Taleb desmonta essa fantasia. Para ele, não existe antifragilidade sem responsabilidade pessoal. Por que sem responsabilidade? Você terceiriza risco. E quando terceiriza risco, você se torna frágil. Taleb insiste em algo simples e poderoso. Quem não assume o próprio risco, não aprende. E quem não aprende, repete erros. Existe uma infantilização silenciosa na cultura moderna. Sempre há alguém para culpar. Sempre há um sistema injusto. Sempre há uma explicação externa. Essas coisas podem até ser verdadeiras, mas não ajudam a estruturar a vida. A antifragilidade exige um passo difícil. Assumir que, dentro do que é possível, você é responsável por como se expõe ao mundo. Não por tudo o que acontece, mas por como reage. Por como se prepara. Por como ajusta. Essa responsabilidade não é peso. É poder. Quando você assume responsabilidade, recupera a agência. Você deixa de ser apenas alguém que reage aos eventos e passa a ser alguém que estrutura respostas. Taleb critica a mentalidade de vítima crônica. Não porque nega sofrimento real,
Mas por que essa mentalidade paralisa? Ela cria dependência. Remove autonomia. Drena energia. A antifragilidade não nega injustiças. Ela pergunta: o que posso fazer, dentro da realidade que existe, para não quebrar? Essa pergunta muda tudo. Taleb também fala sobre a diferença entre liberdade superficial e liberdade estrutural. Liberdade superficial é fazer o que quiser, enquanto tudo vai bem. Liberdade estrutural é poder continuar escolhendo, mesmo quando algo dá errado. Essa segunda é rara. E só existe com responsabilidade. Existe uma relação direta entre responsabilidade e maturidade. Crescer não é apenas ganhar mais opções. É aceitar que escolhas fecham caminhos. E que isso faz parte da vida. Taleb mostra que pessoas antifrágeis não fogem dessa realidade. Elas escolhem com cuidado. Porque sabem que consequências existem. Mas não paralisam. A responsabilidade antifrágil não busca perfeição. Ela busca coerência estrutural. Você não precisa acertar sempre. Mas precisa evitar decisões que te destruam. Taleb critica a busca constante por garantias externas. Seguro para tudo. Regra para tudo. Proteção para tudo. Isso cria a ilusão de segurança. Mas enfraquece a capacidade de lidar com o inesperado. A antifragilidade aceita que não há garantias absolutas. E, por isso, constrói margem. Existe também uma dimensão ética profunda aqui. Quando você assume responsabilidade pelos próprios riscos, você reduz o impacto sobre os outros. Você não transfere seus erros. Não socializa prejuízos. Não exige resgates. Isso é ética prática. Taleb chama isso de maturidade moral estrutural. Não é discurso bonito. É alinhamento entre decisão e consequência. A liberdade antifrágil não é confortável. Ela exige escolhas difíceis. Dizer não. Abrir mão. Aceitar limites. Mas essa liberdade é real. O oposto também é verdadeiro. Quanto mais você foge da responsabilidade, mais dependente se torna. Dependente de sistemas. De pessoas. De circunstâncias. E dependência é fragilidade. Taleb mostra que a verdadeira liberdade não está em fazer tudo. Está em não ser destruído por uma única coisa. Existe uma maturidade emocional profunda em aceitar isso. Você para de se iludir com caminhos perfeitos. Para de esperar salvadores. Para de terceirizar decisões difíceis. E começa a construir algo sólido. Taleb não promete conforto emocional. Ele promete dignidade estrutural. A dignidade de quem sabe que, mesmo errando, não se perde. Talvez você esteja percebendo agora que muitos momentos difíceis da sua vida foram marcos de amadurecimento. Momentos em que você foi forçado a assumir responsabilidade. E, embora tenham doído, te tornaram mais capaz. A antifragilidade valoriza esse tipo de dor. Não a dor do abuso, mas a dor do crescimento. Taleb critica a cultura da proteção excessiva. Proteger demais alguém é impedir que aprenda. Isso vale para indivíduos, para organizações, para as sociedades. A responsabilidade antifrágil não abandona. Ela prepara. Existe uma frase implícita em Antifrágil que ecoa ao longo de todo o livro. Ser adulto é aceitar que o mundo não vai se adaptar a você. Você é que precisa se estruturar para ele. Essa frase não é cruel. É libertadora. Porque devolve poder. Taleb nos lembra que o mundo real não premia intenções. Premia estrutura. E estrutura é construída com escolhas responsáveis. Talvez, neste ponto, você esteja sentindo algo curioso. Uma mistura de desconforto e clareza.
Isso é sinal de crescimento. A antifragilidade não te protege do mundo. Ela te torna capaz de atravessá-lo. Se esse conteúdo está te ajudando a enxergar responsabilidade não como peso, mas como fonte de liberdade real, se inscrever no canal é a melhor forma de continuar acompanhando esse encerramento final. Curta este conteúdo se essa reflexão sobre maturidade, responsabilidade e liberdade começou a fazer sentido para você. Isso ajuda o canal a continuar produzindo séries profundas e transformadoras como esta. Respire fundo. Assumir responsabilidade é o primeiro passo para não quebrar. Chegamos ao fim desta jornada. Mas Antifrágil não termina como a maioria dos livros termina. Ele não fecha com uma fórmula. Não entrega um método passo a passo. Não promete um mundo melhor. Ele entrega algo mais honesto. Uma forma diferente de olhar para a vida. Depois de tudo o que percorremos, uma verdade se impõe com clareza quase incômoda. O caos não vai embora. A incerteza não desaparece. A instabilidade não pede permissão. E isso nunca foi o problema. O problema sempre foi a nossa tentativa de fingir que isso não é verdade. Taleb constrói Antifrágil para desmontar uma ilusão profundamente enraizada. Há de que viver bem é viver protegido. Protegido do erro. Protegido da dor. Protegido da surpresa. Mas o mundo real não recompensa a proteção excessiva. Ele recompensa a adaptação. No fundo, todo o livro converge para uma virada simples, mas radical. Não é o caos que destrói as pessoas. É a fragilidade diante dele. Quando você entende isso, algo muda. Você para de perguntar: como faço para evitar problemas? E começa a perguntar: como faço para não quebrar quando eles surgirem? Essa mudança é silenciosa. Não gera euforia. Não gera promessas. Mas gera estabilidade interna em um mundo instável. Taleb não nos pede para amar o caos. Ele nos pede para respeitá-lo. Porque o caos é um professor severo. Mas honesto. Ele não mente. Não adula. Não poupa. Mas ensina. O caos revela estruturas fracas. Revela apostas mal feitas. Revela ilusões de controle. E, ao mesmo tempo, revela o que é sólido. O que aguenta impacto. O que aprende. O que se adapta. Viver de forma antifrágil não é se tornar invencível. É se tornar difícil de destruir. Essa é a verdadeira força. Ao longo de toda a obra, Taleb nos mostrou isso de várias formas. Na natureza, que cresce com estressores. Na história, que elimina estruturas rígidas. Na economia, que se corrige com falhas pequenas. Nas organizações, que sobrevivem com simplicidade. Na vida pessoal, que floresce com opções. Tudo aponta para a mesma direção. A vida não recompensa quem tenta congelar o mundo. Ela recompensa quem aprende a se mover com ele. Existe algo profundamente libertador nessa ideia. Você não precisa prever tudo. Não precisa acertar sempre. Não precisa controlar cada variável. Você precisa apenas de 3 coisas: evitar ruína. Manter opções. Aprender rápido. O resto se ajusta. Taleb nos convida a abandonar a obsessão por segurança perfeita. E substituí-la por robustez existencial. Uma vida que suporta erro. Que tolera choque. Que cresce com pressão moderada. Talvez, ao longo dessa série, você tenha sentido desconforto. Talvez algumas ideias tenham batido de frente com o que você aprendeu a vida inteira. Isso é esperado. Antifrágil não foi escrito para confortar. Foi escrito para acordar. A maior herança deste livro não é intelectual. É postural. Você passa a se posicionar diferente diante da vida. Menos exigência de garantias. Menos medo de errar pequeno. Menos apego a narrativas perfeitas. E mais estrutura. Mais margem.
Mais humildade. Taleb não promete felicidade. Ele promete algo mais durável. Continuidade com o aprendizado. A capacidade de seguir em frente. Mesmo quando algo dá errado. E talvez esse seja o maior presente do livro. Porque, no fundo, todos sabemos. Algo vai dar errado em algum momento. A pergunta nunca foi se. Sempre foi quando. E agora, a pergunta muda de novo. O que isso vai me ensinar? Quando você adota a lógica antifrágil, o fracasso deixa de ser sentença. Ele vira dado. A dor deixa de ser castigo. Ela vira sinal. O erro deixa de ser vergonha. Ele vira treino. Essa mudança não elimina sofrimento, mas elimina o sofrimento inútil. Aquele que não ensina nada. Taleb nos mostra que o mundo moderno nos enfraqueceu, ao tentar nos poupar de tudo. Mas a realidade não funciona assim. Ela exige preparo. Viver antifrágil é aceitar que a vida não será gentil. Mas também aceitar que você pode ser capaz. Capaz de cair e levantar. Capaz de errar e ajustar. Capaz de perder e continuar. Existe uma dignidade silenciosa nessa postura. Você não exige que o mundo se adapte a você. Você se adapta a ele, sem se anular. Ao final de Antifrágil, não sobra um manual. Sobra um critério. Um critério que pode ser aplicado a qualquer área da vida. Se isso quebrar, eu quebro junto? Isso me torna dependente de estabilidade perfeita? Isso elimina opções? Isso exige que tudo dê certo? Se a resposta for sim, há fragilidade ali. E se a resposta for não? Se o erro ensina. Se a perda é limitada. Se há espaço para ajuste. Então, mesmo sem garantia de sucesso, há antifragilidade. Taleb encerra a obra sem prometer finais felizes. Porque a vida real não promete isso. Mas ele oferece algo melhor. Uma forma de atravessar o mundo sem se perder nele. Talvez, depois dessa série, você não veja mais o caos da mesma forma. Talvez você não o veja mais apenas como ameaça. Talvez comece a vê-lo como teste. E testes, quando bem estruturados, fortalecem. Se você chegou até aqui, isso não foi por acaso. Essa não é uma obra fácil. Não é leve. Não é confortável. Mas é transformadora. Se esse conteúdo te ajudou a enxergar a vida com mais lucidez, menos medo e mais estrutura, se inscrever no canal é a melhor forma de continuar acompanhando reflexões profundas como essa. Curta este vídeo se essa jornada te fez repensar escolhas, riscos e a forma como você se posiciona diante do mundo. Isso ajuda o canal a continuar produzindo séries longas e transformadoras. Respire fundo. Você não precisa prever o futuro. Você não precisa controlar o mundo. Você só precisa construir uma vida que aprende com o impacto. Isso é ser antifrágil.